E os quatro da Candelária, como foi o processo criativo da escolha dos talentos? Porque eu não lembro exatamente. Não tem um. Tem um que não é famoso, que começou, foi o primeiro trabalho. Como é que foi? Os quatro, assim, foi uma seleção de elenco super longa, né? Porque a gente precisava de crianças que tivessem próximas, que tivessem né, uma memória, que tivessem próximas daquela realidade, de certa forma, o que é difícil, né? Porque a gente estava falando de crianças que viviam na rua, mas precisava ter uma verdade nisso, né? Então, e eu não estou dizendo que a gente buscou crianças que fossem, né, moradores de rua e tudo, mas basicamente foi uma seleção que foi muito diferenciada, porque a gente foi procurar crianças em diversos lugares distintos, em muitos projetos sociais, em muitas ONGs, em muitas escolas de teatro, em muitas companhias de teatro. Os testes, né, que quem estava ali encabeçando, né, era o Luiz Lomenha, né, que é o diretor da série. Ele fez um processo muito longo também, porque era muito delicado. Algumas crianças não tinham nenhuma experiência, né? E é um tema muito delicado, então você não pode chegar simplesmente lidar com crianças e colocar a criança para viver uma determinada situação sem pegar na mão dela e fazer uma trajetória, né? E ter também tinha um suporte de uma psicóloga, tinha todo Isso é perfeito. Um aparato ali, e as crianças tiveram até o final do processo e depois também, porque é muito violento, né? Mexe no psicológico, muito isso violento. Sem dúvida. Por mais que a gente tenha escrito representado de uma outra forma, né? É uma realidade muito dura. E aí foi quase um processo, foi uma seleção que foi também um processo de descoberta, porque eles foram tendo aulas, porque eles foram tendo vivências, tinha uma preparadora de elenco com eles e tudo, então eles foram avançando nas etapas. Então foi um processo que foi sendo construído, né? Até a gente chegar naquelas crianças. Não foi uma coisa só de grava um texto, gostei, não gostei, você fica e você está liberado. Não foi assim que aconteceu. Foi um processo longo, assim, de meses, de procura e de encontros com essas crianças, até chegar no... E você participou da escolha também? Como é que foi? Assim, mais ou menos, porque eu entrei lá no início, quando a série começou a ser escrita, aí depois foi um processo assim, de 2 salas de roteiro, primeira fase da sala de roteiro, segunda fase, eu peguei desde a primeira fase até a filmagem, assim, né? Porque aí eu fui para a segunda sala também, depois fiz redação final, e aí no processo dos testes, eu cheguei aí a alguns testes, o Luiz chegou a compartilhar algumas imagens das crianças, eu vi o último teste, né? Então, o que não é muito difícil. E né? Com criança, né? É muito difícil. Então, eu participei assim dessa forma, né? A gente conversou um pouco, a gente trocou um pouco, mas, obviamente, que a palavra final, ali no caso dos 4 da Candelária, foi do Luiz, foi da Márcia Faria, que também dirigiu com o Luiz, da Netflix, né? Principalmente. Mas, assim, eu acho que a gente chegou num elenco muito, muito satisfatório. Assim, também achei. Né? As crianças são muito boas, assim, e o conjunto, né, dos 4 funcionou muito, né? Porque também tem isso, né? Tem que combinar, tem que né? Também tem isso, assim. E foi um projeto muito, muito especial, porque a própria história e a maneira como a gente conseguiu contar essa história, trazendo dignidade para aquelas crianças, resgatando, né? Ainda que
poeticamente, ainda que ludicamente, mas resgatando o direito à infância daquelas crianças, né? Eu fico toda arrepiada. Eu tô lembrando do filme. É tão bonito, é tão... E quem já viveu e pôde assistir, então, deve sofrer junto, pensar no filme da maneira... E é bom que ele se identifique e fala, pô, contou a história exatamente. E é muito... E assim, é muito... Eu fico até procurando as palavras para falar dos quatro, porque é uma história tão violenta, né, que o mundo inteiro conheceu, mas a gente conheceu a história da morte, né, pelos jornais, depois as marcas no chão, né, daqueles corpos ali na Candelária, mas a gente tentou construir uma história de vida, de possibilidades, de sonhos que foram interrompidos e devolver a infância daquelas crianças, né? De alguma forma fazer, através da série, com que as pessoas olhem e vejam aquelas vidas como crianças que são, né? E a gente fez muita pesquisa e tivemos algumas conversas com os sobreviventes, né? Um deles até, assim, virou meu amigo, Snoopy. Olha que legal, já é um apelido já simpaticíssimo. E a história do Snoopy é muito incrível. E ele foi uma pessoa que participou depois também da série, né? Ele estava trabalhando na equipe. Que ótimo. Ele foi um consultor para a gente. Depois ele entrou na equipe, participou do todo o processo. Todos os dias ele estava lá. E toda vez que ele me encontra, ele fica muito emocionado e ele me agradece e me mandou uma mensagem super bonita, assim, no dia que a série foi, né, para o ar, assim, na Netflix, e agradecendo a forma como foi contada a história e o cuidado e o respeito que tiveram pela história dele e dos amigos dele.